Deus de amor, de paz, de misericórdia infinita, abençoa-nos, Senhor, que sejamos todos merecedores da Tua misericórdia, da Tua luz, de todo o Teu amor. Que nessa noite possamos receber todas as energias benfazejas que foram preparadas nesse ambiente para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia que possamos cada vez mais aplicar o Teu Evangelho de luz no nosso dia a dia, para que possamos nos tornar pessoas melhores, que possamos evoluir cada vez mais, aproveitando essa oportunidade de encarnação. Ajuda-nos, Senhor, a colocar o perdão dentro dos nossos corações, a tolerância, a caridade, o amor ao nosso próximo, qualquer próximo, no nosso dia a dia, que no nosso planeta escola, onde nós vivemos no momento, possamos aprender a conviver com amor e aproveitar para nos unir cada vez mais, nos tornarmos pessoas melhores. Que todos possamos vibrar com amor a melhora dos nossos irmãos que sofrem e padecem, e possamos vibrar melhor por todos que estão ao relento, sem um pão, sem um teto, sem um agasalho. Irmãozinhos nossos que nessa encarnação padecem ainda. Senhor meu Deus, que a Tua luz, a Tua paz e o Teu amor possam envolver cada um. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais aproveitar todos os Teus ensinamentos e nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado por estarmos aqui na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Na noite de hoje nós temos o prazer de receber o nosso amigo Paulo Chico. Ele é jornalista, membro do Grupo Espírita Casa do Caminho aqui em Santos, e ele vai nos presentear hoje com o Evangelho na noite de hoje. Vamos envolver com todo o nosso amor e carinho, para que ele traga bons ensinamentos para todos nós, com a graça de Deus e de Jesus. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês, é um prazer, e vamos começar rezando a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas afastai-nos do mal. Amém. Assim seja. Vamos pedir aos mentores, orientadores do Grupo Espírita União Fraterna aqui, hoje é um dia de trabalho, né? Que as palavras sejam ditas aqui, sejam as que precisam ser ditas, e que as ações que sejam realizadas sejam as que precisam ser realizadas, e que elas sejam ouvidas e recebidas
da maneira como elas precisam ser ouvidas e recebidas. Tinha um comercial de televisão antigo que falava, era uma menina que falava que o primeiro sutiã a gente nunca esquece, não tinha? Então, provavelmente eu não vou esquecer de vocês, porque embora eu seja acostumado a dar palestras ou dar aulas no centro espírita do qual eu faço parte, a Casa do Caminho, essa é a primeira vez em que eu falo sobre espiritismo fora da Casa do Caminho. Então é um prazer muito grande. A gente vai conversar um pouquinho sobre reforma íntima. Reforma íntima não é um conceito espírita, não tem reforma íntima nos livros do Kardec, mas o espiritismo adotou a reforma íntima. Nós vamos fazer com a reforma íntima o que a gente faz em jornalismo. Tem o primeiro parágrafo de uma notícia, chama lead, L-E-A-D, lead. Ali tem quem, que, quando, como, onde e porquê. Em inglês são 5 W's e 1 H. Então vamos começar com o quê? O que é a reforma íntima? A reforma íntima é um processo contínuo de aprimoramento pelo autoconhecimento, mas pelo autoconhecimento espiritual, da nossa intimidade espiritual. Percebe? É um processo contínuo. Ele é hoje, ele é amanhã, ele é depois da manhã, ele é até o dia da nossa morte. É um autoprocesso, até o dia da nossa desencarnação. É um processo contínuo. O que, né? Quem é que tem que fazer a reforma íntima? Você, cada um de nós, eu, né? Cada um de nós tem que fazer a reforma íntima. Cada ser humano tem que fazer a reforma íntima. Se não fizer agora nessa encarnação, vai fazer na outra. Vai aprender alguma coisa no plano espiritual, ou vai sofrer alguma coisa no plano espiritual, até que um dia vai fazer a reforma íntima. Então, quem? Eu, você. O que? Processo contínuo de autoconhecimento espiritual. Onde que é feita a reforma íntima? O nome já diz, reforma íntima. Ela é feita dentro de nós. E como que a gente sabe que está fazendo a reforma íntima? Como é que ela se manifesta? Na nossa relação com as outras pessoas e na nossa relação com o planeta, com a natureza, né? Com tudo que nos cerca. Então é principalmente na relação com os outros que a gente faz a reforma íntima. Então o que? O processo contínuo, quem? Eu, você. E onde? Dentro de nós e na nossa relação com os outros. Por que se faz a reforma íntima? A gente faz a reforma íntima para melhorar o ser humano, que somos nós, para melhorar a humanidade. Na hora que a gente melhora o ser humano, a gente melhora a humanidade, a gente caminha em direção à evolução, a gente caminha para ser melhor e a gente caminha para ser mais feliz e principalmente para ajudar os outros a serem mais felizes. E aí, como que se faz a reforma íntima? Já foi o que, quem, onde e por quê. Como se faz a reforma íntima? A gente vai falar disso depois, mas tem uma receita de reforma íntima que a gente vai falar agora, que é de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo católico, um dos principais pensadores do catolicismo, e ele responde para Allan Kardec a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é como se aprimorar, como melhorar, como evoluir. Santo Agostinho dá a seguinte receita: todo dia, no final do dia, na minha oração, eu examino se eu cumpri os meus deveres naquele dia, se tem alguém que pode se queixar de mim.
Então, no final do dia, a gente examina as nossas ações, é a receita do Santo Agostinho. Examina as ações e fica pensando: será que alguém hoje pode reclamar de mim? Eu não sei, antes de dormir eu vou pensar também: será que alguém hoje pode reclamar de mim? Cada um de nós, no final do dia, cumprimos os nossos deveres hoje? Será que alguém pode reclamar da gente? Santo Agostinho diz que assim, agindo assim, todos os dias, e lembra lá no começo que a reforma íntima é um processo contínuo de todo dia. Santo Agostinho diz que foi assim que ele percebeu, que ele entendeu, que ele percebeu o que precisava de reforma nele. Foi todos os dias rezando. No livro Renúncia, ditado pelo Espírito Emmanuel para o Chico Xavier, é um romance maravilhoso assim, que a gente acaba de ler. Não sei se alguém aqui leu. A gente acaba de ler Renúncia. É uma história passada em 4 lugares do mundo: na Espanha, na França, no Reino Unido e na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A gente acaba de ler e diz assim: é certeza absoluta que isso não aconteceu. De tão intrincado, de tão maravilhoso que é a história, certeza que não aconteceu. Aí um grupo de pesquisadores de uma universidade brasileira foi para os 4 lugares, para o Reino Unido, para a Espanha, para a França, para a Pensilvânia, e colheu 1.200 evidências de que a história se passou exatamente do jeito que o Emmanuel contou para o Chico Xavier e o Chico Xavier psicografou. Por que eu estou falando dessa história? Porque nessa história tem um padre Damiano, que ele dá quase essa receita do Santo Agostinho. A dele é mais completa. Ele fala que no começo do dia ele reza a oração dele pedindo ajuda. Santo Agostinho também fala isso depois, mas não na resposta 919, pedindo ajuda dos amigos espirituais para ter recursos para fazer o que precisa ser feito naquele dia, de bem, de evolução, de ações, de deveres. E no fim do dia, aí na oração, examina se conseguiu cumprir, conseguiu fazer o que precisava fazer, se não perdeu nenhuma oportunidade de fazer o bem, né, que é importante. E como diz Santo Agostinho também, se ninguém pode reclamar dele no final do dia. Então já foi o que, processo contínuo, quem, eu, você, onde, dentro de nós, nas relações com as nossas pessoas, por quê, para evoluir, para melhorar, para ajudar a humanidade a evoluir, e como, com a oração no final do dia, né, a receita do Santo Agostinho. Falta o quando, né? É a última dos 5 Ws e do H. Quando que a gente deve fazer a reforma íntima? E a resposta dessa pergunta é já. Não é amanhã, não é depois do passe, não é depois de sair daqui, não é na próxima segunda-feira, é já a reforma íntima. É melhorar os pensamentos, fazer o bem, procurar se aprimorar. Teve um tempo também na televisão que tinha um astrólogo lá de Porto Rico, um astrólogo porto-riquenho. Ele chamava Walter Mercado. Não sei se alguém aqui deve lembrar, não sei se você lembra. Ele falava assim: ligue já, né? Então, reforma íntima quando? Já. Não é nem para esperar o passe, que é depois da palestra. Nesse momento a gente começa a reforma íntima. Quando o Santo Agostinho ele dá a resposta, ele fala também de como a gente evoluir, que a gente deve agir como se a gente fosse desencarnar agora, pensar como é que a gente ia desembarcar no outro mundo, no mundo espiritual, né? Alguém pode reclamar da gente? Então a gente deve agir, deve olhar a vida, deve procurar se aprimorar, diz Santo Agostinho, como se a gente fosse terminar a nossa vida exatamente agora, né? Então aproveitar todos os momentos até agora. Nessa resposta ele fala também, lá no começo a gente falou da reforma íntima, autoconhecimento, né? E ele fala que um sábio da antiguidade, é verdade,
simplicidade, falou: conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente conhece a gente mesmo? Como é que a gente amadurece? Tem dois caminhos. Um é o que a gente está fazendo aqui hoje, frequentando um centro espírita, começando a estudar, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Tem a escolinha para fazer, de 3 anos ou de 4 anos, da Federação Espírita. Tem os livros do André Luiz, tem os livros do Allan Kardec, para a gente entender, melhorar, fazer a nossa reforma íntima, o nosso amadurecimento, pelo conhecimento, pelo estudo, que é um caminho. O outro caminho é o que a gente tem aqui na Terra, que é o caminho do sofrimento, né? Todo mundo aqui na Terra sofre. A Terra é um planeta de expiação e provas, e todo mundo aqui sabe também que o sofrimento amadurece a pessoa, né? Então a gente amadurece ou pelo estudo, pelo conhecimento, ou pelo sofrimento. Eu falei que ia falar depois uma outra versão de receita da reforma íntima. Essa é super fácil, porque Jesus Cristo, quando perguntaram para ele qual era o maior dos mandamentos, o que ele respondeu? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É uma frase, né? O que ele falou? Toda a lei e os profetas estão nessa frase, não foi? Toda a lei e os profetas estão nessa frase. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma frase só. Então a reforma íntima, viver de acordo com os preceitos do Evangelho, é a coisa mais fácil do mundo, não é? É só seguir essa frase, uma frase só. Só que é muito difícil, né? É muito, muito, muito difícil. Tanto que a gente precisa de muitas vidas para fazer essa reforma íntima e para chegar nesse ponto de ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? A gente precisa de muitas e muitas vidas para fazer isso, para fazer essa reforma íntima. Cada um de nós já tem uma bagagem de vidas no passado, que a gente já começou a reforma íntima, a gente tem os anos que a gente já viveu nessa vida, fazendo ou não a reforma íntima. Então, é muito fácil, uma frase só, mas é muito difícil. Por que é difícil? É difícil porque o amor por todos os seres humanos, o amor por tudo que existe, é uma arte, e é uma arte muito difícil de aprender. A gente tem que ter muita dedicação. Quem quer aprender a tocar piano, tem que aprender a tocar piano, tem que ter 9, 10, 15 anos de estudo, e não chega a ser o Nelson Freire, um João Carlos Martins, para nem falar de um Liszt, de um Beethoven, um gênio desses, que estudou em outras vidas, né? Alguns deles com 5 anos davam concerto, estudaram muito para chegar aí. Então, para aprender piano, tem que estudar, né? Tem que se dedicar. Para aprender a amar, também tem que se dedicar. É muito mais difícil chegar nesse ponto de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, do que tocar piano. Exige muito mais esforço. Tocar piano a gente aprende em uma vida só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, fazer essa reforma íntima de verdade, a gente não consegue em uma vida só. Por que a gente não consegue? Primeiro, porque a gente tem que desenvolver as qualidades que fazem a gente poder amar o próximo. Primeiro, a humildade, né? A gente reconhecer que a gente, humus, é terra, né? Que a gente veio da terra. Se a gente for muito orgulhoso, não tem nem espaço para o outro na nossa vida. Como é que a gente vai amar se a gente nem reconhece o outro, né? Por conta do nosso orgulho. Então tem que ter a humildade, tem que ter a fé, tem que acreditar que é isso que a gente tem que fazer, né? Que é essa a nossa missão na vida, amar todas as pessoas, amar toda a humanidade. Tem que ter coragem, porque é difícil fazer isso, é difícil amar o inimigo, né? É difícil amar quem faz mal para a gente, tem que ter coragem.
e tem que ter o que é necessário para qualquer arte, disciplina. Aí a gente volta para a reforma íntima, que é um processo contínuo. Tem que ser alguma coisa de todo dia. Acorda, o que eu vou fazer de bem hoje? Vai deitar, o que eu deixei de fazer de bem hoje? Né? Disciplina para aprender a amar. E depois tem as características do amor completo, né? Isso não é espírita, isso é de um pensador alemão, Erich Fromm. Essas 4 qualidades da humildade, a fé, a coragem e a disciplina, e a maneira, as características do amor, que são o cuidado primeiro. Quando a gente ama uma pessoa, a gente cuida da pessoa. Se a mãe fala assim, eu adoro meu filho, eu amo meu filho, e ele está despenteado, com o nariz correndo, descalço, sujo, você vai dizer, essa mãe está falando que ama o filho, mas não cuida do filho, ama coisa nenhuma, né? Então, quando a gente ama, a gente cuida. Tem até uma música, né, do Peninha, né, que Caetano Veloso gravou. Quando a gente ama, é certo que a gente cuida, né? Tem uma frase assim na música. Segundo, a responsabilidade. Quando a gente ama, a gente está pronto para ser responsável por aquela pessoa. O pai ou a mãe que ama o filho, eu tenho um amigo dentista, o Rony, que ele fala assim, depois que nasce o filho, não tem celular desligado, né? Não tem celular longe quando a gente está dormindo. É o tempo todo responsável pelo filho, respondendo por ele. A terceira característica do amor é o respeito. A gente ama a pessoa que é, e não a gente como a gente quer que ela seja, né? Respeitar é amar como ela é, e não como a gente quer que ela seja. Então, cuidado, responsabilidade, respeito, e tem que ter conhecimento também, conhecer a outra pessoa, conhecer as outras pessoas. Para a gente cuidar, a gente tem que saber quais são as necessidades. Para a gente respeitar, a gente tem que conhecer como aquela pessoa é. Então, é muito fácil, né? A gente falou que é muito fácil, porque é uma frase só. Tem um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que é de um filósofo francês chamado André Comte-Sponville. Ele começa com a polidez, que é por onde a gente aprende as virtudes, né? Pela educação. A gente aprende a ser generoso pela educação, a gente aprende a ser prudente, né? Não atravessar na frente do caminhão. Quando é pequeno, a polidez é a educação, que não é uma virtude, mas ele começa pela polidez. Aí ele atravessa, ele descreve 16 virtudes: a generosidade, o humor, a coragem, a disciplina ele não incluiu, eu incluiria, mas ele não incluiu, a compaixão, 16 virtudes. E no final ele fala do amor, e ele fala assim, eu sou ateu, mas eu concordo com Jesus Cristo. O amor, como Jesus Cristo falou, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Ele reúne, diz o pensador francês que é ateu, o amor reúne todas as virtudes. Então, para a gente chegar perto lá do amor, ama ao próximo como a ti mesmo, a gente tem que desenvolver todas as virtudes. Eu falei de 8 aqui, né? A humildade, o cuidado, a disciplina, a fé, a coragem, a responsabilidade, as características do amor e as virtudes que a gente tem que desenvolver para amar. E eu falei também que a gente precisa de muitas vidas para fazer a reforma íntima, né? Mas tem um livro maravilhoso que eu li ano passado, também psicografado pelo Chico Xavier, que é Paulo e Estevão, que é a vida de Saulo de Tarso, né? O São Paulo católico, descrita pelo Emmanuel, que provavelmente naquela encarnação conviveu com São Paulo, e ele conta a vida de São Paulo. São Paulo tinha uma noiva chamada Abigail. Ele era o segundo principal rabino de Jerusalém. Tinha um rabino mais velho, Gamaliel, e ele novo, era um homem muito rico, muito poderoso, era judeu, mas tinha cidadania romana, e era o segundo rabino. Ele perseguia cristãos, e ele mandou matar o irmão da Abigail, o Estevão. É Paulo e Estevão o livro.
ele perseguiu cristãos, mandou matar cristãos, outros além do Estevão. E Cristo tem um determinado momento que Cristo fala para ele numa estrada, ele cai do camelo, né? E Cristo fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se converte ao cristianismo, que nem tinha esse nome na época, eram homens do caminho. E aí a impressão que a gente tem lendo Paulo e Estevão é que o que a gente precisa de muitas vidas para evoluir, para fazer a reforma íntima, o Paulo de Tarso, São Paulo, fez numa vida só. Ele saiu de ser rabino, de mandar matar cristãos, para se dedicar com um amor completo por todos os desvalidos, todos os órfãos, todos os doentes. É ele que disseminou a doutrina cristã por outros lugares. Ele percebeu que se o cristianismo ficasse em Jerusalém, seria abafado pelo judaísmo, né? E ele disseminou a doutrina espírita pelo mundo todo, pela Europa, pela Ásia, pela África. Depois, quando apareciam os problemas, ele escrevia cartas, né, epístolas para resolver os problemas, aos Efésios, aos Romanos, e essas cartas fazem parte do Novo Testamento da Bíblia. Para terminar, São Paulo, no momento mais dramático, quando ele teve com mais dúvida, mais abandonado, porque ele renegou o judaísmo e adotou o cristianismo e passou a ser perseguido, no momento mais difícil dele, quando até a família dele abandonou ele dorme numa gruta, tem nesse livro Paulo e Estevão, e sonha com Abigail, ou seja, o espírito da Abigail foi conversar com ele no sonho. Ela já tinha morrido, a ex-noiva dele, e ele faz 4 perguntas mentalmente para Abigail, e ela responde cada uma com um verbo. E isso é bem interessante assim para a gente fechar uma reflexão sobre reforma íntima. Ele pergunta: o que fazer para compreender perfeitamente os ensinos do Cristo? Ela responde, só um verbo: ama. Ele pergunta: como fazer para que a alma se eleve no esforço para seguir o Cristo? Ela responde: trabalha. Então, ama e trabalha. Como enfrentar o desânimo, os momentos assim de muito desânimo que a gente tem nesse percurso? Ela fala: espera, mas não é espera de esperar sentado, de esperar sem fazer nada. É espera, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, brasileiro, é espera do verbo esperançar, não do verbo esperar, de ter esperança, de ter confiança. E a última pergunta, como é uma pergunta hoje muito pertinente, né, quando a gente vê tanta ignorância, né, tanta polarização, tanto confronto, tanto conflito, a última pergunta de São Paulo para Abigail no sonho é: como lidar com a indiferença dos seres humanos, dos homens, das mulheres, com os valores do Evangelho? E aí ela responde: perdoa. Então, nesses 4 verbos pode estar a nossa reforma íntima. Esteve a reforma íntima do São Paulo, que a impressão que a gente tem quando a gente lê o livro é que ele fez o percurso que a gente está destinado a fazer em muitas vidas. São Paulo fez numa vida só, porque na hora que ele vai para Roma para ser martirizado e tal, ele vai embarcar, esses órfãos, esses desvalidos vão se despedir dele quando ele vai entrar no barco, né? Então uma multidão vai se despedir dele, uma multidão que ele tratou com amor, e ele pensa assim: Abigail morreu, eu não constituí família, eu não tenho filhos, mas essas pessoas, a humanidade é a minha família, né? São Paulo pensa. Então ele fez uma reforma íntima muito grande, avançou muito numa vida só, com esses 4 conselhos da Abigail: ama, trabalha, espera e perdoa. Foi um prazer estar com vocês aqui.
Vamos nos preparar para o passe, mentalizando a figura de Jesus. O protetor espiritual do Chico Xavier é o Emmanuel. O Emmanuel escreveu 5 romances apenas. Ele citou 2, o Paulo Estevam e Renúncia. Ele escreveu há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo. Esses 5 livros são maravilhosos da gente ler. Traz muitos